Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Experiência Brasil, a terceira edição desse programa semanal aqui do Facebook do Brasil Hostel News. A ideia desse programa é a gente falar da experiência de hostel e hoje o assunto é um assunto que eu tenho, modéstia à parte, muita autoridade para falar, que é sobre morar em hostel. Eu, há 6 anos, moro em hostel, né? Já morei em 3, 4, 5 hostels, sempre no Rio de Janeiro. E essa experiência é muito louca. Sempre que as pessoas me perguntam, é uma cara de espanto, assim, como assim você mora num hostel? Moro num hostel. Já morei em quarto privativo, já morei muito tempo no começo em quarto compartilhado. Basicamente, eu fui para um hostel para passar 4 dias no Rio de Janeiro para fazer um evento. E não voltei nunca mais. Fiquei lá no Rio de Janeiro, comecei a morar num hostel. No começo eu dividia, eu morava num quarto com 15 camas, né? Nem eu entendo como eu consegui morar num quarto com 15 camas. Hoje, olhando para trás, 1 ano e meio dividindo quarto com outras 14 pessoas que a cada dia mudavam. Tinha os moradores fixos, mas também tinha os turistas que passavam pelo hostel e a cada dia tinha uma pessoa nova no quarto, era um roommate diferente. Então hoje eu convidei dois hosteleiros, na verdade 3 hosteleiros de 2 hostels diferentes, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo, para a gente trocar uma ideia, porque essa história de morar em hostel, que para muita gente era uma coisa muito estranha, tem se tornado uma coisa normal ultimamente. Muita gente tem buscado morar em hostel por alguns motivos. Morar nas grandes cidades é uma coisa cara, alugar um apartamento, alugar um espaço, tem uma burocracia muito séria em relação a isso. Então, o hostel se tornou uma opção barata, rápida e fácil, né, para quem precisa de um espaço para morar nas grandes cidades. E também, por conta da pandemia, por conta do turismo, está praticamente parado, né, nesse momento de pandemia do Covid-19, os hosteleiros abriram as suas casas e estão criando pacotes para mensalistas. Então eu vou chamar aqui, eu convidei aqui o pessoal do Dides Hostel, deixa eu chamar eles aqui na tela, o Luigi e a Helena, que vão falar um pouquinho de como eles estão montando o Dides para ser um co-living, e o Luiz Geraldo, ou Luiz Ger, que é lá do Copa Hostel de Copacabana, que está no carro, topou fazer essa live com a gente direto do carro. Então, Pôr muito do sol lindo. obrigado, né, com o sol lindo de Copacabana. Eu vou começar com o Luiz, tá, gente? Para a gente bater um papo, começar a entender como que a coisa está acontecendo em Copacabana. Bom, primeiro, boa tarde, Luiz. Obrigado por você ter topado participar comigo do papo. E eu queria primeiro saber como que tá o seu hostel, né? É o Copa Hostel, que fica em Copacabana, bem pertinho da praia. Eu não conheço o hostel, eu sei onde ele fica, mas como que tá esses 3 meses já de pandemia? Vamos começar só dando um panorama para quem está assistindo de como que tá a situação aí no Rio. Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade aí de participar. É um programa bem importante para o nosso segmento. Obrigado. E esse período, um período muito louco, né, que a gente está vivendo completamente sem perspectiva, né? Então é um dia de cada vez. Ele entrou o segmento de co-living, né, ou de moradia, ele entrou quase que por um acaso, apesar de eu estar tentando colocar isso desde o ano passado como um dos produtos. Ele aconteceu durante o verão desse ano, por incrível que pareça. Durante o verão? É porque é difícil, né, Durante a o gente pensar em verão. alta temporada, né? Os hostels abrirem para isso. Não, eu não tinha aberto para isso. Eu estava recebendo hóspedes normalmente. Eles começaram a ficando. Então eles começaram a saber desse meu outro produto, que seria da residência, né? E começaram a comprar, né? Eu vendo a R$ 900 a estadia num quarto compartilhado, com café da manhã e Uhum. roupa de cama.
E eles foram ficando, simplesmente foram ficando. Aí ficou um, ficou dois, ficaram três, ficaram quatro, já são 7, já foram 10. Eu tive que expulsar 3 por inadimplência. Isso é complicado. Porque assim, teve que baixar a Dona Candinha, né? Eu baixei o espírito da Dona Candinha e o Copa Hostel, no momento, é a pensão da Dona Candinha. É aquele que as pessoas têm que habitar, vão comer, vão dormir, vão brincar, vão chorar, vão brigar. Como eu falei no nosso grupo de WhatsApp, parece que eu entrei num Big Brother e eu sou o Bial. Né? Thiago Leifert agora, Thiago Leifert. Tipo, é que eu sou antigo, né? Aí, de repente, entrei no ar e saquei 3, assim, oi, vem cá, chegou a sua vez, sai fora. Vai viver lá fora. Assim, ontem chegaram mais 2 pessoas com tendências a ficarem. Enfim, te digo que o meu planejamento para isso foi feito ano passado. Mas o produto efetivamente entrou por necessidade agora. Né? Inicialmente por conveniência dos hóspedes, depois por necessidade, onde eles se viram até presos no Rio, sem poder regressar e tal. Eu hospedei alemão, russo, gente nessa condição. Agora, querendo ou não, eu acho que isso daí é uma das receitas possíveis para esse segundo semestre. É uma das possibilidades de negócio razoáveis para esse nosso segundo semestre, no mínimo para pagar a conta, né? Porque ganhar dinheiro é uma outra ilusão que a gente vai ter que passar para o outro ano. Basicamente esse ano realmente o que todo mundo está falando, que os hostels, os que a gente conversa nos grupos de hostel, é que assim, a ideia é pagar a conta para não entrar na estatística de tantos hostels que estão fechando as portas, né? Infelizmente, né? Que a gente tem perdido grandes players, e antes de serem players, eles são amigos às vezes, porque é um segmento que a gente não tem competição entre nós. Cada hostel é uma alma diferente, é uma ideia diferente. Então, quem pensa assim, mas é um mercado cheio de concorrência, não há concorrência, não há. Não, é o que eu sempre falei. O que eu sempre falei aí no Rio de Janeiro é o seguinte, gente, quando eu era dono de hostel, né? Eu tenho 60 camas. Eu só preciso de 60 hóspedes. Os outros eu quero que vão para os hostels dos amigos. Né? Eu não preciso de todos os turistas do Rio de Janeiro, eu preciso só de 60. Simples essa conta, né? E o espírito sempre foi, eu estou nesse segmento desde 2006, ele sempre foi muito colaborativo. Muito, muito. A gente sempre troca ideias e sempre pega dicas, um empresta para o outro seu fornecedor a sua ideia. Isso quando não empresta até a própria cama, né? Sim. Quantas vezes aconteceu da gente receber hóspedes dos outros para completar um grupo e fazer, enfim. Isso é um segmento muito peculiar. Né? É muito unido, né? É muito legal que todo mundo acaba se conhecendo, às vezes não pessoalmente, porque está cada um num canto do país, mas quando tem evento, quando tem encontro, é sempre uma farra boa. Deixa eu chamar aqui a Helena e o Luigi aqui no papo, para a gente falar um pouquinho de como está a situação deles em São Paulo. Bom, a Helena e o Luigi são sócios no Didis Hostel, que é um hostel que eu conheci ainda quando era dos outros donos, os meninos, assim que eu entrei no mercado de hostel há 6 anos, eu conheci os meninos que eram donos, e o Didis sempre foi uma referência na questão de comunicação, né? Eles sempre tiveram um marketing muito legal, a questão do nome vem também da turma de amigo deles, enfim, é uma história, um hostel que eu sempre acompanhei, e me hospedei, acho que 2 vezes, ou uma vez, agora eu não lembro, acho que foram 2 vezes, no Didis. O Didis fica em São Paulo, fica ali nos Jardins, pertinho da Avenida Paulista, é na Alameda... Campinas. Na Campinas, eu sempre erro o nome das alamedas ali. Mas é na Campinas, uma casinha super gostosa. Já indiquei alguns amigos para ficarem lá também quando vão para São Paulo. E obrigada, o que eu acho legal, o que eu acho bem legal é que a Helena assumiu
né, há algum tempo, e manteve umas coisas de inovação no DIDS, tanto que a gente já deu matéria no Brasil Hostel News sobre o banho que vocês estavam vendendo para ciclistas. Sim. E sobre mais soneca. E sobre a soneca, é verdade. Vocês começaram a vender soneca, que foi uma coisa muito legal. E agora eles estão também, como todos os outros hostels, se reinventando, tentando alguma maneira de sobreviver e de não entrar para essa triste estatística de hostels que estão fechando. E aí ela me falou algum tempo atrás no WhatsApp que estava criando um co-living, né? Então eu queria entender de onde veio essa ideia. Bom, eu imagino que seja por conta de necessidade financeira também, né? Com certeza. Mas e o que vocês estão adaptando para o DIDS virar um co-living? E primeiro, obrigado mesmo, boa tarde, obrigado por ter participado aqui comigo. Diego, obrigada a você pelo convite, é uma honra. Realmente, seu canal é fantástico para o nosso segmento, é muito necessário. E, bom, a ideia do co-living, na verdade, veio totalmente da necessidade. Nosso hostel estava numa crescente de ocupação e de visibilidade, a gente estava realmente muito bem até vir a pandemia. E a gente está fechado desde do final de março. Então, isso para a gente está sendo super complicado, né? Claro, continuamos pagando contas e tudo mais, mas não está entrando um centavo, né? Então, na verdade, uma amiga minha, ela veio com a necessidade de um lugar para se hospedar, para ficar por um tempo, por uma temporada, né? A gente não sabe quanto tempo exatamente, porque vai depender muito de como vai ser, como que vai ter, né? Como que a pandemia vai seguir. Mas ela veio com a necessidade de se hospedar em algum lugar, porque ela vai ter que voltar a trabalhar fisicamente, né? Vai ter que voltar para o escritório. E ela mora com a mãe, e a mãe dela é grupo de risco. Então, com medo, né, de trazer o vírus para casa, enfim, ela veio me perguntar se ela não poderia se hospedar no hostel. E, bom, a gente falou, não, né, a gente está fechado e tal, mas a gente ficou pensando, nossa, tá aí uma oportunidade interessante. Porque se é a necessidade dela, eu conversando com algumas outras pessoas, percebi que, na verdade, é a necessidade de muitas pessoas. Né? De muita gente. Principalmente das pessoas que trabalham com saúde. Então, médicos, enfermeiros e tal. Então, a gente começou E vocês estão numa região que tem bastante hospital aí, né? Bastante clínica. Bastante. Tem o Santa Catarina. Santa Catarina? Santa Catarina, tem no comecinho ali da Brigadeiro. Tem... Acho que o Sabará, enfim, tem vários hospitais, o Incor, tem vários hospitais ali na região, muitos mesmo. Tem a maternidade na 13 de maio ali também, esqueci o nome agora. Maggiore, não é? É Santa Maggiore, não sei se é ali. Enfim, bom, tem muito. Promatri. Promatri, isso. E, enfim, a gente começou a, então, pensar e fazer um projeto mesmo em cima disso, né? Porque a gente já teve muitos mensalistas lá no DIDS, era um produto que a gente vende faz bastante tempo. Na verdade, desde que o hostel era dos meninos, eles já tinham essa pegada de mensalista e a gente continuou com isso. A gente sempre tinha mensalistas lá no hostel e é uma coisa que funcionava muito bem, né? A pessoa conseguiu um desconto legal, porque se ia ficar os 30, 31 dias, né, dava para fazer um desconto interessante e para a gente era muito bom, né? Porque você garante um hóspede que vai estar lá por bastante tempo e tal. E, enfim, mas aí veio a pandemia, isso não tá mais acontecendo. E aí a gente tá, então, com esse projeto do co-living. Mas a gente vai precisar adaptar algumas coisas lá no hostel, né? Porque... Bastante coisa, né? Porque a gente estava pensando que nosso hostel, ele é um hostel que é um espaço limitado, né? E serve muito bem como hostel, porque as pessoas passam mais, né, para dormir e para tomar uma cerveja, mas elas não costumam passar muito tempo lá. Mas com essa questão de virar um co-living, a gente teve a percepção de que as pessoas ficariam mais tempo nas áreas comuns. Então a gente vai ter que fazer algumas reformas, a gente vai adaptar as áreas comuns. E não só as áreas comuns também, os quartos. Sim. A gente tinha um quarto com 12 camas, né? 6 beliches. Num quarto só é muita gente para ficar. Ainda mais na situação atual, né? Então a gente vai ter que também reapropriar o quarto para diminuir a capacidade e poder
acolher essas pessoas de uma forma segura. mais segura. Claro, exato. E como que está sendo a busca de vocês para isso? O Luiz falou que lá no Rio eles têm... as pessoas acabaram ficando, entrando e com tendência de ficar. Adorei isso, Luiz. Com tendência de ficar é ótimo. Como que está sendo a procura de vocês aí em São Paulo? Então, na verdade, a gente começou a divulgar a ideia do co-living para a gente ver se teria interesse das pessoas, né? Não adianta nada a gente ter uma super ideia, mas que as pessoas não se interessam. Então, a gente divulgou, a gente fez um post no Instagram, a gente divulgou para a nossa comunidade de amigos e tudo mais. A gente tem bastante gente interessada. A gente estava até pretendendo abrir em julho, antes de ter a ideia de fazer essa reforma, né? Mas a gente percebeu que as pessoas, várias pessoas têm interesse, mas elas não vão fechar porque elas não sabem quando que elas vão voltar a trabalhar, né? Em junho começou a se falar de flexibilização da quarentena e tudo mais, então todo mundo ficou assim, será que minha empresa vai voltar? Será que não vai? Ixi, tá mudo. Porque eu fui dar uma tossidinha aqui. E agora retrocedeu tudo, né? E agora eu tô aqui no interior de São Paulo, aqui fechou tudo de novo, assim. Pois é. Porque Então, a galera não deu... Né? Informação pra gente chega dificilmente. E foi como o Luiz falou, né? Vivendo um dia de cada vez, não tem como fazer um super plano, criar muitas expectativas, porque a gente até criou expectativas com o co-living. Vamos tentar abrir em julho mesmo, não sei o quê. Mas a gente percebeu que, assim, agora em julho, as empresas não estão voltando, então não adianta. A gente tem que ter calma, a gente tem que ter um planejamento um pouco melhor também. Para a gente começar, a gente pretende pegar esse mês de julho para fazer essas adaptações de segurança mesmo, né, com relação ao vírus e também essa questão dos espaços comuns e para tentar abrir em agosto, né, mas também vai depender se as empresas vão voltar, como que a pandemia se vai piorar, se vai melhorar, como que vai acontecer, né, infelizmente a gente não tem como prever. Eu acho que São Paulo tem uma coisa um pouco diferente do Rio. Eu, apesar de ser paulista, moro no Rio há um tempo, né? E toda a minha experiência de hostel foi no Rio de Janeiro. O Rio tem muita gente solta no mundo, né, Luiz? Tem muita gente que vai tentar a vida no Rio de fora do país, mochileiro principalmente, galera da América Latina. Eu estava conversando com o João do Brick Hostel lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ontem. E ele falou que ele está com uma peruana que não conseguiu ir embora e não sabe quando vai conseguir ir embora. A ideia dela não era nem ficar, né, no Brasil, mas acabou que ela precisou ficar por conta disso tudo. O que você precisou adaptar no seu hostel para essa coisa de moradia, Luiz? Porque eu sei que além dos moradores, você tem os seus turistas colaborativos que você manteve na casa, né? Que são, para quem não sabe, os turistas colaborativos são viajantes que trocam experiência de algumas horas de trabalho por hospedagem no hostel e alimentação em alguns, enfim, tem todo um esquema disso. Inclusive, deixa eu até falar, gente, tem, diferente do Instagram, onde eu vi as pessoas entrando, aqui no Facebook eu não vejo as pessoas entrando porque eu faço a live de um outro sistema. Então, quem for entrando, vai falando um oi aí, vai mandando pergunta, mandando dúvida, porque aí a gente vai botando aqui na tela. A Patrícia Godoy está falando que está torcendo por todo mundo aqui, porque realmente quem gosta de hostel tem que torcer, porque não está fácil a brincadeira para ninguém, dono de hostel e quem trabalha com isso. Eu, por exemplo, dependo dos hostels abertos também, né, para que o canal exista, para que o canal sobreviva, e então, assim, todo mundo tem uma cadeia inteira que é prejudicada por conta da pandemia. Mas me fala de você, Luiz, o que você está fazendo aí no Rio de adaptação, o que foi preciso fazer de adaptação no seu hostel para receber moradores, né? Bom, eu imaginei num primeiro momento que eu iria fazer uma mudança física, né? Usando uma divisória, uma alteração em construção leve que fizesse que desse um pouco de privacidade, uma separação mais concreta, né, literalmente, entre os hóspedes. O que acontece? Vendo o pouco cenário que a gente tem para analisar,
eu cheguei à seguinte conclusão: os viajantes, eles vão retornar, primeiro internamente. E quando eles vierem, eles usarão meios que já compartilham o espaço. Então, avião, ônibus. Avião, ônibus. Então, num primeiro momento, vai ter aquele negócio, salteia uma poltrona, 2 poltronas, seja lá o que for, mas o oxigênio é o mesmo, o ambiente confinado é o mesmo. O uso de máscara vai ser obrigatório. Então, eu parti para outro lado. Eu usando o software de gestão lá do hostel, eu abri as reservas limitando os quartos a 50% e fiz o mesmo imediatamente fisicamente. Eu redistribuí os hóspedes que estavam comigo, colocando eles no máximo. Primeiro eu espalhei todos em todos os quartos e depois eu, já com essa ocupação eletrônica, eles estão sempre colocados usando apenas a metade das camas disponíveis, e isso, como eu tenho uns quartos relativamente espaçosos, garante já o espaço que eu queria adotar fisicamente. Funcionando bem, nenhum problema sobre isso, né? E, é claro, isso aí é o óbvio, o aumento da segurança sanitária, né? Intensificação de limpeza, uma alteração drástica com o uso de cloro em intensidade, em lugares que a gente realmente não aplicava, como maçanetas, corrimãos e outras coisas que a gente passava batido só com um paninho, hoje recebem, né, banho de álcool, mas eu uso internamente principalmente cloro diluído, né, porque o cloro é mais violento e mais confiável. Então, eu entrevistei a presidente da Associação Brasileira de Governança para o canal da AB Hostel, faz acho que umas 3 semanas, e ela falou bastante, inclusive quem quiser ver, está lá no canal da AB Hostels no Instagram. Ela falou bastante sobre essa questão de limpeza, sobre a importância de a gente se atentar, né, dos hostels se atentarem aos produtos profissionais de limpeza, né, que para a gente deixar de pensar na limpeza do hostel como uma limpeza meio caseira, e agora é hora de todo mundo olhar para esses pequenos cantinhos. Ela, inclusive, deu uma palestra lá na Equipotel, em São Paulo, em setembro do ano passado, e foi bem interessante. Eu acho que a limpeza é o principal que todo mundo começou a se preocupar cada vez mais, e por motivos óbvios, né? Agora, sim, eu queria chamar o Dides aqui também. Gente, o que vocês acham que é o principal contra? Porque, assim, a gente está falando de um benefício, né? Eu moro em hostel há 6 anos, sei como é tanto morar como hóspede, como morar como dono, porque enquanto dono eu também morava no hostel, dividindo o quarto com os hóspedes. Eu sou maluco, não sei como eu não pirei, mas a gente sabe que tem uma diferença muito grande entre a relação de um turista que está no hostel e que fica 2, 3 dias, uma semana, para uma pessoa que mora no hostel, né? O que vocês enxergam e como vocês estão se preparando para essa dificuldade? O que vocês veem nisso? Vamos começar com o Dides lá. Então, acho que o Cailena falou, né? Antes, quando era um hostel mesmo, as pessoas viajavam, ficavam mais fora, eu ia estudar, trabalhar, conhecer a cidade, enfim. E as pessoas que moravam no hostel, né, não tinha muito esse encontro um com o outro, era muito diferente a vivência e tal. E acho que agora vai mudar muito. Então, as pessoas que estão indo, agora que a gente vai tentar, né, criar o co-living lá no Dids, as pessoas que estão indo para lá morar, eles vão ter praticamente a mesma rotina. Então, acordar de manhã, tomar um café, que seja, e sair para o trabalho. E voltar mais ou menos no mesmo horário. Alguns ficam mais ou menos, mas voltar para casa, né, a nova casa, e ficar lá. Então, vai ter uma vivência muito diferente dessas pessoas. Elas vão se conhecer mais, vão saber conversar, vão, sim, sei lá, tomar uma cervejinha junto à noite. E vão ser as mesmas pessoas, né? Essa é uma diferença crucial também. Não tem a rotatividade, né? Isso, não tem a que você falou no começo, né? Que você dividia quarto com várias pessoas diferentes, e cada dia era uma.
E eu acho que uma coisa que a gente percebeu muito de ter mensalista é que quanto mais tempo eles ficam, mais donos da casa eles vão se sentindo, né? Nossa, Isso é verdade. bom por um lado, mas é que eles Sim. acabam cuidando mais e tendo um certo apego, enfim, as próprias coisas que tem, né? Enfim, um cuidado maior com a casa, mas ao mesmo tempo também isso gera alguns estresses, algumas coisinhas você fica, meu Deus do céu. A gente já teve também casos de pessoas, enfim, que estavam lá um tempão, aí, enfim, tiveram atitudes bem que a gente é contra, bem machistas, bem homofóbicas, e a gente teve que pedir para a pessoa sair, e a pessoa ficou, meu, como assim eu moro aqui? Vocês vão me tirar da minha casa? Sim. Antes de ser não sua casa, ela é minha casa, né? Exato, exatamente. E então acho que, na verdade, essa questão de ser as mesmas pessoas, delas terem mais ou menos a mesma rotina, vai ser bem diferente. Acho que vai criar um clima mais de comunidade mesmo, né? Porque Verdade. o hostel, ele tem uma questão também que as pessoas que vão para passar uma noite só ou vão para ficar menos tempo, às vezes tem umas pessoas sem noção, né? Tem umas pessoas que, sei lá, Sempre. vão e acabam causando e acabam faltando com respeito, porque, não tô nem aí, eu não vou ficar aqui para sempre, eu só tô de passagem, eu não tô Não nem sou aí a daqui, quem não eu... conheço ninguém, vou embora amanhã. Exato, não tô nem aí a quem eu possa, sabe, desrespeitar, se eu quebrar alguma coisa aqui não tem problema. Então acho que vai ser um pouco diferente essa questão, né, da convivência, da comunidade, e como vão ser as mesmas pessoas, né, pelo menos por um mês, a gente tá pensando em fazer pacotes mensais, então acho que isso vai ser bem diferente mesmo. A gente está buscando isso também. As pessoas que fiquem mais tempo, que vivam nessa nova comunidade, que vai ser ali no Dids ou qualquer outro hostel, e possam conviver junto, né? Por mais tempo, se conhecer. Sim. E sair um pouco desse, tipo, passou um dia, vem uma outra pessoa e sai trocando. E que tem que ter no mínimo uma contrapartida, porque a partir do momento que vocês abrem para ter gente no hostel, precisa ter gente para abrir porta, precisa ter gente para limpar. Eu sei que vocês têm a senhora da limpeza, que é super gente boa, como que é o nome dela? TT. Isso, e ela tá em isolamento, tá quietinha na dela? Tá lá, quietinha, a gente tá, né, a gente continua pagando o salário dela com muita dificuldade, mas continua. E ela é engraçada, né, porque ela é uma figura. Duas semanas em casa, ela falou, gente, deixa eu ir aí, só pra passar um paninho, alguma coisa, deixa eu sair de casa. Eu não aguento mais, eu falo, TT, não adianta, a gente não vai pegar você pra fazer limpeza agora, fica aí. E assim, ela é grupo de risco, né? Ela tem 70 anos, então parece é uma... que tem 50. Parece que tem 40. 70 eu não daria, não, Não, ela é incrível. Ela é o coração do Dids. Mas assim, a gente tem muito medo, né, de expor ela, então a gente tá... Não sei como a gente vai fazer, sinceramente. A gente vai tentar, né, continuar pagando o salário dela, mas eu não quero arriscar ela, não quero que ela, sabe, fique indo pra lá, enfim, e não sei. Sinceramente, não sei como a gente vai fazer. Mas a saúde dela, com certeza, é a nossa prioridade no momento. E você, Luiz, como que você vê essa questão dos moradores, os seus contras aí? Porque os prós a gente sabe que é conseguir manter as contas, conseguir manter o hostel, mas como que você lida com os contras quando eles acontecem? Olha, o pessoal do Dids já vai se preparando psicologicamente, porque eles estão certos. Quando o convívio por muito tempo é uma loucura. Quando eu disse que vira um Big Brother mesmo. Opa, minha câmera virou aqui. Virou um Big Brother de verdade. Eles têm partes de paz e tem horas que reina uma guerra que é incontrolável. Os tucos também não aliviam, né? Os tucos são os turistas colaborativos. Tuco é o apelido carinhoso que a gente dá para os turistas colaborativos. Eles também não aliviam, porque eles também se sentem primeiro os donos da casa, antes dos hóspedes residentes. Então, quando entra alguém, e esse alguém... Acabou de acontecer, tem um senhor que entrou, ele não durou 3 dias. Ele foi fritado pelos 2 lados, pra você ter ideia. Ele entrou pela janela, praticamente, porque ele entrou todo errado também, coitadinho. Não sabia se ambientar.
ele não sabia se ambientar, e ele fez... Cara, ele fez um monte de confusões, pequenas confusões aqui, enfim, não durou. Agora, porque a convivência em hostel, ela é compartilhada num nível máximo, assim, né? Você compartilha o momento de tirar a remela do olho de manhã, você dorme junto, você acorda junto, você sente o chulé do outro, se o outro não é cuidadoso. Eu não vou lembrar. Você sabe que uma coisa interessante, o meu sono se educou, eu me eduquei para roncar menos depois que eu fui morar em hostel. Não sei como, acho que de tanto tomar travesseirada no meio da noite. É sério, o meu sono se educou, eu não ronco mais. Achei maravilhoso, e quem dorme comigo também deve ter achado. Teve a apneia. Eu vi, não sei em que hostel que era agora, isso tem em alguns lugares, uma placa assim, sinta-se em casa, mas lembre-se que você não está na sua casa, né? A gente tem essa coisa de deixar o hóspede sempre muito à vontade, sempre muito se sentindo mais à vontade possível, mas ele precisa lembrar que ele está dentro de uma empresa, que tem regras a serem seguidas, que existem outras pessoas compartilhando o mesmo espaço dele, então é sempre um jogo de xadrez ali com os tucos e com os moradores. A Patrícia mandou uma pergunta aqui, Patrícia super interativa aqui, se seria viável, se vocês acham, ter um controle de temperatura nesse período, por exemplo, das pessoas saírem, quando elas voltarem, média temperatura. Vocês já estão se planejando para isso? Com certeza. Eu acho super importante essa questão. Assim, claro que tem os assintomáticos, né? A pessoa que vai ter o vírus, mas não vai ter nenhum sintoma, mas de qualquer forma é um tipo de controle, né? É uma segurança a mais, e acho que até mais importante do que a eficácia disso é a questão da segurança que você passa para os outros hóspedes, né? Para as outras pessoas. Acho que mais até do que a eficácia de medir a temperatura em si, é a segurança que você acaba passando, né? Acho que isso é bem importante. Como você está se planejando para isso aí no Rio? Olha, na reabertura, a gente vai usar um protocolo que inclui a medição de temperatura, porque a volatilidade, né, a variação dos hóspedes vai ser muito maior. Mas agora, com os residentes, eu não estou usando esse procedimento. O que eu fiz foi fazer uma área de contingência. Se alguém... Isso todos estão avisados. Se alguém tiver um sintoma de resfriado, uma mínima febre, qualquer alteração, imediatamente para esse quarto, que ali a pessoa vai ficar confinada. Não tive caso nenhum em 3 meses. Tá? Que bom. E também não é por autodiagnóstico, não vale autodiagnóstico. A pessoa falou assim, estou com dor de garganta. Vá para a UPA, que é uma clínica gratuita, não tem desculpa de não ir. Se precisar eu levo, não há nenhum problema. Eu inclusive, eu acho que quase todo mundo sabe que eu passei a fazer até Uber nessa crise toda. Uhum. Então, pego a pessoa, levo para a UPA. Ok, o diagnóstico é tranquilo, foi só uma dor de garganta, beleza. O diagnóstico é duvidoso. O quartinho da quarentena está preparado para receber. Graças a Deus, até aqui, mais de 90 dias, ninguém foi para o quartinho da quarentena. É muito doido que a gente acaba virando pai dos hóspedes, né? Eu já levei muito hóspede para a UPA também. Muito hóspede para a UPA. Para UPA é fácil. O problema é buscar na Lapa bêbado. Também. Já aconteceu muito. O cara é recuperado porque tem um cartão do hostel no bolso. Aí me ligam para, tem um fulano aqui que não sai para voltar. Aí vai buscar o cidadão. Mas uma vez eu já recebi um hóspede, muito engraçado, a pulseira de identificação do meu hostel tinha o endereço. E aí alguém jogou o bêbado dentro do hostel, do táxi, e aí o taxista levou, eu tive que pagar do dinheiro da recepção, ainda bem que eu estava lá no hostel na hora, e depois eu cobrei o cara, falei, olha, você chegou aqui ontem carregado, eu tive que te pôr na cama e paguei seu táxi. Ele, muito obrigado,
E a gente acaba sendo responsável por eles, né? Eu sou paizão de todo mundo, tem hóspedes que viraram amigos até hoje, não tem nem o que dizer, mas é uma realidade que eu nunca imaginei que eu ia viver isso na vida. Não, esse comportamento paternalista é necessário. Você tem que ser conselheiro, você tem que ouvir, você tem um monte de coisa. Quantas crises já não tivemos aqui? Pessoas que chegavam com casamentos arruinados e saíram felizes da vida, recasados ou até com outro relacionamento que seja. Olha, a vida num hostel, ela é muito rica, se você observar. E é um aprendizado. Como experiência, é um aprendizado único. É um aprendizado único, assim. Fala. Preciso só interromper, que eu vou entrar num túnel agora. Pode ter problema de sinal. Tá? Não, vai lá, eu vou. Não, eu vou tocar eu tô de volta. Tá, eu vou tocar o papo com eles aqui do TIDS em São Paulo. Gente, o Luiz topou fazer a live, ele avisou que ele ia estar dirigindo, mas aí eu quis chamar ele mesmo assim. É meio complicado às vezes dirigindo e tudo. Espero que ele esteja seguro, pelo amor de Deus. Não me vá bater o carro, por favor. Se ele pegar um trânsito lá na Antônio Rebouças, vai ficar uma meia hora lá, pelo menos. Não, pelo menos. E uma coisa que ele falou é que, assim, o Rio de Janeiro é uma cidade que, assim, eu fico muito preocupado quando eu tenho hóspede perdido. Quando você vê que o hóspede tem o dom para ser maluco, né? Nossa, sim. A gente fica muito preocupado. É mais tenso que em São Paulo, né? Porque vai muito gringo loucão, assim, sem nenhum conhecimento. Não, as pessoas chegam no Rio de Janeiro achando que podem fazer tudo. Rio de Janeiro que pode fazer tudo e tá tudo bem. Eu não consigo entender muitas vezes. É difícil. Em São Paulo a gente não tem tanto esse receio, esse medo de acontecer alguma coisa, porque a gente está localizado numa região muito central, né? Que as pessoas acabam ficando muito por ali. Então, para turistar, as pessoas acabam ficando por ali, para beber, para curtir. Ali nos Jardins, né? Tem muita opção de gastronomia, de bar, de balada, de tudo. Então, nesse quesito, a gente fica um pouquinho mais seguro. Mas ali vocês estão mais seguros. Né? E o perfil de morador que eu acho que vocês vão ter no co-living de vocês é um pouco diferente do perfil de moradores do Rio de Janeiro. Eu acho, assim, pelo que eu conheço do mercado do Rio e pelo que eu conheço de São Paulo, eu acho que o perfil de vocês vai ser uma galera mais que está trabalhando. Sim, uma galera talvez mais jovem. É muito diferente, assim. É bem diferente. A realidade de hostel no Rio de Janeiro com a realidade de hostel de São Paulo são dois mundos completamente diferentes. Sim, ainda mais o DIDS, que a gente acaba recebendo, como a gente está bem próximo da Avenida Paulista e de tudo ali daquela região, a gente acaba recebendo muitos hóspedes a trabalho e, enfim, fazendo algum curso ali nas faculdades que tem perto. Então, realmente, o nosso perfil de hóspede já é bem diferente por si só, né? Claro que são pessoas jovens, são pessoas que têm essa pegada, né? Não jovens, literalmente, a maioria sim, jovens, mas pessoas que têm esse espírito, né, de comunidade, que querem conhecer pessoas novas e querem fazer amizades, mas eles são um pouquinho mais, sei lá, são diferentes, são hóspedes com um perfil bem diferente mesmo. Mais tranquilo. Eu já fiquei em alguns hostels em São Paulo e conheço muitos hostels do Rio. O Rio, o bicho é doido. A realidade do Rio é muito doida. Tanto a cidade... porque a cidade já é mais maluca, né? A cidade já é mais... meio que sem regra. Mas o Rio é meio... Muito mais gringo, né? Mas esses gringos estão numa pegada de festa e de praia e de encher a cara e tal. Isso em São Paulo, claro que tem também, óbvio. Mas acho que eles ficam hospedados mais ali na Vila Madalena, né? Que é um bairro mais boêmio. Então, é diferente. É uma outra realidade. Tanto que eu converso muito com o Johnny, que era do Aqui Hostel, que agora está com o Hacker Hostel. E ele fez uma pesquisa, eu acho que no último ano que o Aqui ficou aberto, quase 100% das pessoas que foram ao Aqui Hostel eram a trabalho, ou a um curso,
ou para fazer alguma coisa. Então não tinha aquele perfil do turista que volta bêbado no táxi porque o taxista lê o endereço na pulseirinha. Sim. É isso. Claro que não... tem, né? Tem. Tem um ou outro, mas com certeza não é nosso perfil de público. Mas não é engraçado, a maioria dos brasileiros que a gente recebe no hostel vem tudo a trabalho, estudo mesmo. Aí os gringos que vêm é tudo para festa, passeio. Sim. Para os eventos, né, que tem em São Paulo, então shows, vem uma galera da América Latina para alguns shows, algumas coisas que tem aqui, enfim, parada gay, enfim, eventos, virada cultural, Lollapalooza, esses grandes eventos assim, a gente acaba recebendo bastante gringo também. O que é bem todos legal. Os eventos que foram cancelados esse ano. Exato. Maravilha. E pior que esse ano ia ter tanto feriado. Nossa, ai, que tristeza. Não, a gente falou isso, acho que foi na última live, não, foi na semana passada ou na outra, eu não lembro, no último programa que estava conversando com o Leandro lá do Rio de Janeiro, do Beach House, e aí ele falou, não, esse ano era um monte de feriado, eu falei, a gente já estava todo mundo se planejando para os feriados, que todos iam cair como prolongado, e aí a coisa acabou degringolando, e é isso. Gente, a gente está encaminhando agora aqui para o finzinho já do papo, para não ficar também muito longo, porque o vídeo fica aí disponível, né, no Facebook, e agora eu aprendi a baixar e estou subindo no YouTube também. Eu sou meio devagar com tecnologias, eu estou aprendendo, né, a gente está se virando nesse novo normal, eu estou gravando tudo sozinho aqui com celular, com luz improvisada. Tá tendo que fazer tudo, né, desde a produção até o roteiro. Até plantar umas plantinhas aí atrás para ficar bonitinho. O cenário. Não é? Cenário, patrocínio das orquídeas da minha mãe tem mais de 200 orquídeas aqui em casa, então eu estou numa chácara, né, eu estou no interior de São Paulo. Gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho do Didis, convidassem as pessoas e falassem um pouquinho de como que vocês vão ver, de como que vocês estão vendo essa retomada do turismo, que a gente torce para que seja em breve, só para a gente encerrar o papo aí. Legal. Quer falar? Quer que eu fale? Fala aí. No Didis a gente sempre buscou mudar as coisas, né? Não é só receber uma pessoa e hospedá-la. A gente sempre quis criar algo a mais, né? Inovar. Por isso que a gente sempre, sei lá, pensou no banho para as pessoas que moram perto, pensou na soneca para gente que sai de quinta-feira, bebe e vai ter que trabalhar no dia seguinte. Não, essa ideia da soneca é maravilhosa. Essa ideia da soneca, para quem não sabe, está lá no Brasil Hostel News, tem um texto sobre isso. A pessoa podia, ela saiu de balada, ela tem que trabalhar, aí ela vai lá, dorme meia hora ou dorme 1 hora, paga um valor super em conta. E bate aquela feijoada de quarta-feira, emenda na sonequinha. Cachaçinha para dar um... Não, essa história rendeu muito. O texto foi para o Catraca Livre, rendeu muito também lá no Catraca Livre, foi bem legal. Incrível. Não, foi muito legal mesmo. E a gente sempre continuou tentando trazer coisa nova, né? A gente estava começando a implantar um workstation, que a gente tem o deck ali, o maravilhoso deck, que rola todos os nossos happy hours. Quanto, sabe? Saudade de happy hour. 15 pessoas, mas a gente já pôs 40, 50, tudo ali em cima. Aglomeração, saudades, né? De uma aglomeração. Bons tempos. Bons tempos. Eu passei um tempo bom ali naquele deck. Quando eu fiquei lá, tinha um funcionário de vocês, super gente boa do Sul, um menino que eu não vou lembrar o nome agora. E a gente ficou trocando ideia até sei lá que horas. O deck ali é uma delícia, porque ele é de frente pra rua, né? Ele é bem legal. Isso, é aberto. Ele é alto, era o Alf? Ele é mais alto, não, aberto. Amor, era da época que não era gente. E também... Não, era legal, vocês né? As pessoas sim. que trabalham... era gente? Será que foi o Alf, então? Que era do Sul. Foi. Saudades, Alf. Foi. Que é modelo, não é? Um negócio assim? Nossa, o Alf é um dos nossos queridos, né? É muito bom isso em hostel, porque tanto você se hospedar quanto você ter um hostel são experiências maravilhosas. A quantidade de contatos e de pessoas. O Alf virou um grande amigo. A gente tem muitos packers, né? Muitos tucos que passaram pelo Didis, que são super amigos. Tem hóspedes também que viraram amigos. Sim. E claro que também, né? Assim, as pessoas são difíceis. Então tem pessoas maravilhosas, mas sempre tem um ou outro que você fica, meu Deus do céu.
Não, é uma Mas coisa tudo que as bem. pessoas têm que entender, assim, às vezes, quando eu começo a falar em reunião de família, gente, até num date uma vez, o assunto virou hostel. Tipo, quase que acaba o date, porque quando a pessoa descobriu que eu morava em hostel, que eu trabalhava com hostel, eu fui entrevistado, porque a pessoa achou isso um universo muito doido, e Diferente, né? a gente acaba falando mais dos problemas, às vezes, mais dos hóspedes Sim, que dão problema, porque acaba sendo divertido, a gente acaba rindo, mas é bom que sim. deixar claro que eles são a minoria, gente. Claro, É, nossa, É uma lógico. minoria, Grande grandíssima minoria. minoria. grandíssima Graças a Deus, minoria. lá a gente teve pouquíssimos hóspedes que deram problemas, poucos tucos também. Claro que tivemos, mas foram poucos. Não, enfim, são experiências um pouco traumáticas, né? Porque a gente é muito do bem. Então, quando chega alguma pessoa ali na malícia, é bem, bem ruim. Mas, assim, são, sei lá, 3%, assim, né? Nossa, Uma se coisa muito, bem realmente. pequena. Se É, muito. realmente. Realmente, Gente, a muito experiência obrigado. tá Eu acabando vou mesmo. chamar o Luiz aqui. Cadê o Luiz, gente? Ih, acho que deu ruim aqui na câmera do Luiz. Acho que ele travou. Tá no túnel. Deixa eu ver. Será que ainda tá no túnel? Eu acho que ele pegou um trânsito no túnel aqui. Bom, mas enfim, eu vou agradecer ele depois aqui no Facebook, no Instagram. Oh, meu Deus, no WhatsApp. São tantos Quantas lugares redes, para a né? gente falar. Manda e-mail. Agradeço em todas, Liga pra agradeço em ele. todas. Gente, e assim, muito obrigado mais uma vez de vocês terem participado. Obrigado. E eu vou. Ah, o Luiz voltou aqui? Cadê ele? Boa. Cadê? Não voltou, não. Travou de vez a câmera. Ah, Deu peraí. uma voltadinha. Foi? Aê, Luiz. Boa! Voltou? Rapaz, aqui tá uma guerra com a internet aqui. Não, fica tranquilo. Eu só queria te agradecer, te chamar aí na tela para a gente te agradecer a participação. Eu sei que não é fácil estar dirigindo e falar, mas muito, muito obrigado. E espero que quando eu for para o Rio eu conheça aí o Copa. Eu passei em frente a ele várias vezes, mas nunca entrei. Na época que eu estava morando aí em Copacabana. Fale. Você sabe que a gente mudou em 2017, né? O Copa da Nossa Senhora de Copacabana passou para dentro do posto 4, né? Aquele Copa deixou saudade em todo mundo, principalmente nos bêbados. Os que se lembram, né, também, porque... Tem essa. Os que se lembram, porque toda sexta e todo sábado a gente produzia cerca de 400 bêbados nas nossas festas open bar, né? Então, os que se lembram... Mas agora o Copa está onde? Só para eu me localizar. O Copa está mais para o meio de Copacabana. A gente era no posto 5, agora a gente está no posto 4, quase no meio de Copacabana mesmo. Que rua ali? Na Leopoldo Miguel, tá. 4 minutos da praia. A 4 minutos da praia. Continua pertinho. Enfim, a nossa cidade maravilhoca, né, como eu chamo, ela continua esperando todo mundo, cada vez mais necessitando de que todos venham para cá, porque essa cidade ela vive, na verdade, dos cariocas espalhados pelo mundo. Carioca não é a pessoa que nasce no Rio, carioca é a pessoa que tem o espírito. Então, vocês mesmos são cariocas, né? Você sabe disso. Não, é muito engraçado que as pessoas falam que eu sou um paulista traidor do movimento, porque apesar de o sotaque não perder, mas assim, eu não me vejo morando em São Paulo de novo, capital. O estilo de vida que eu tenho no Rio e o que o Rio me proporciona, para mim, é fora de cogitação, fora de explicação. Sotaque é uma coisa que não existe no Rio, né? Você sabe que cada um aqui fala de um jeito. Acusam a gente de chiar. Você vê que eu quase não chio. Eu digo que eu sou educado, mas... É verdade. Eu digo que eu sou educado, mas eu sou carioca mesmo. E a gente tem sotaque desde o japonês até o argentino. Então tem sotaque do mundo inteiro carioca. O importante é o cara ter a alma. E isso a gente valoriza muito. Quando o cara é carioca de alma, ele está em casa aqui. E é muito importante falar assim, que os paulistas percam o preconceito, os que ainda têm com o Rio de Janeiro, com ir para o Rio de Janeiro, com os cariocas, porque assim, é uma cidade que abraça todo mundo, é uma cidade que tem problemas, sim,
Mas, como toda grande cidade no país, tem as suas peculiaridades, tem as suas... É que o Rio, tudo que acontece no Rio, ele é amplificado, né? Ele parece que toma um tamanho, toma uma coisa muito grande. É fato. Assim como fomos geradores de moda por muito tempo para o Brasil, o que acontecia no Rio era o primeiro passo do que ia acontecer no Brasil, a reverberação ainda das nossas dificuldades aqui, que são basicamente sociais, elas também tomam conta, né, do noticiário e atrapalham muito a imagem. Mas eu queria tranquilizar a todos o seguinte: boa parte do que vocês veem por aí na imprensa nacional, elas acontecem no Grande Rio. Né? Às vezes uma coisa acontece numa outra cidade que faz parte do Grande Rio. Por exemplo, eu vou citar aleatoriamente Mesquita. Mesquita é uma cidade que não é o Rio de Janeiro, é um outro município. Você tem que andar muito para chegar lá. E acontecem coisas estranhas lá. E aí quem paga a conta? Aqui no Rio. Botam a culpa no Rio para tudo. Mas assim, isso faz um pouco da parte do nosso espírito. O Rio é violento desde o primeiro dia de nascimento. Aqui tivemos as grandes guerras do nascimento do Brasil, invasão holandesa, invasão francesa. O Rio já chegou a ser sequestrado. Eu não vou contar a história do Rio aqui, que senão essa live não acaba. Mas a cidade do Rio, para você ter ideia, ela chegou a ser sequestrada. Isso pouca gente sabe na história. Uma cidade inteira, hein? E Portugal pagou resgate. Mas, enfim. Que doideira. Olha, que doideira. Para mim foi um prazer poder colocar um pouquinho da nossa cidade aqui para o Brasil, através do seu canal, que, eu repito, é um canal que não pode acabar. Eu tenho ciência de uma campanha que você já começou e que que tá passando aqui embaixo, aqui, ó, apoia o Brasil Hostel News. Nem sabia, porque eu estou de óculos aqui, porque eu sou cegueta, mas é aqui, ó, apoia o Brasil. Apoie mesmo, nós vamos fazer esse apoio, estamos apenas esperando a hora apropriada. Não, tá todo mundo, entendo. Porque é importante, é uma voz do nosso setor. O nosso setor não tem voz e você abriu a boca para o nosso setor. Tá, então, muito obrigado. Muito obrigado. Defender isso é defender a nossa causa. Desculpe fazer um discursinho aqui, mas é necessário. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. É necessário, tá? Porque eu às vezes escrevo, as pessoas podem achar que é só um reflexo, um chavão. Isso, eu entrei nesse ramo em 2006 sem ser mochileiro. Eu era um viajante mauricinho, que é uma gíria do meu tempo. E, cara, para mim era resort, hotel, blá, blá, blá. O dia que eu descobri uma mochila, cara, e eu descobri depois de dirigir um hostel, olha que coisa. Aí eu falei, cara, como é que eu perdi minha juventude, cara? Eu não vivi isso. Cara, que coisa boa. Então, eu também, eu caí no hostel com 30 anos, mais ou menos, 31, mais ou menos. Pois é, eu entrei com 40. Então ainda estou em tempo. 40. Pô, cara, é um universo a ser descoberto, porque você, através do universo hostel, você conhece planetas chamados pessoas. E isso é o nosso universo, realmente. A gente aprende a conhecer as pessoas e viver com elas. Eu acho que eu tive as melhores aulas de história na minha vida dentro de um hostel, assim, sobre história de Taiwan, que eu não conhecia, sobre a ditadura na Turquia, sobre, sabe, umas coisas assim que eu nunca iria aprender e absorver tão bem quanto num bar de um hostel, tomando uma cerveja e batendo um papo com alguém que também mal falava inglês, às vezes, e a gente se entendia muito bem. Essa mágica não tem jeito, gente, só acontece em hostel. Exatamente, essa ia ser minha fala. Isso só acontece num hostel. Isso fora, cara, o Copa Hostel já fez casamento de gente que começou um relacionamento que não falava o mesmo idioma. E as pessoas casaram no final disso tudo. O Copa Hostel já tem até neto. Que legal, cara. Que legal. O Rio Soul Hostel, que foi o primeiro hostel que eu fiquei no Rio, que hoje é a casa onde hoje é o do Samba Hostel lá em Botafogo. A gente teve um filho foi feito dentro do hostel. Um casal de argentinos. Um casal de argentinos fez o que a gente chama de Rio Soulito. O menino deve estar hoje com 5, 6 anos, eu nem sei. Tá lá na Argentina. Rio Soulito, Eu não lembro o nome do menino, não lembro o nome da criança.
Solito ficou ótimo. Mas foi feito dentro do hostel. É muita história, gente, é muita história. E eu queria agradecer Verdade. vocês de novo por ter participado. Deixa eu só encerrar aqui, gente. Eu vou encerrar agora esse terceiro programa Experiência Brasil. Foi um papo bem descontraído sobre a experiência de morar em hostel. As pessoas fazem uma cara estranha, olham para a gente com uma cara estranha, mas eu já me acostumei com isso há 6 anos, então eu sou um incentivador. Quem tiver dúvida, quem quiser trocar uma ideia sobre isso, os canais do Brasil Hostel News estão abertos, os canais dos hosteleiros aqui também que participaram, eu tenho certeza que estão abertos. Quem estiver em São Paulo, fala com o pessoal do DITS, quem estiver no Rio, fala com o Luiz. E eu queria só reiterar que o Brasil Hostel News não vai deixar de existir, mesmo durante a pandemia. Sou teimoso, já faz 2 anos e meio que eu criei esse projeto praticamente sem apoio financeiro nenhum. Eu comecei a ter apoio financeiro no começo desse ano, com essa campanha do Apoia-se que está aqui. Então, eu vou reiterar o que o Luiz falou. Quem puder, o Apoia-se do Brasil Hostel News está no ar, com cotas de apoio a partir de R$15, uma garrafa de cerveja. Então, o que eu falo é o seguinte: eu não quero que nenhum hosteleiro invista R$500 no site por mês, mas que todo mundo possa entender a importância dele e investir R$15, R$20, R$30 que seja, para que eu possa continuar contando a história desse mercado. A viagem do Brasil Hostel News, que eu ia dar o nome de Experiência Brasil, que acabou virando o nome desse programa, ela vai sair. Eu vou fazer depois esses programas cada semana num hostel, assim que puder viajar de uma maneira segura. Então, quem puder investir, né, a gente tem custos para manter o site no ar todos os meses, que saem do meu bolso, que já está secando. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que participou, muito obrigado a quem comentou. Compartilhem esse vídeo, ele vai ficar aqui disponível no Facebook, vai para o YouTube também, para que mais pessoas tenham acesso e que mais pessoas conheçam essa cultura de hostel que é tão rica e tão única nos meios de hospedagem. Beleza, gente? Obrigado. Terça-feira que vem tem o Hostel em Pauta às 10 da manhã. Vejo vocês. Até!